Muito bem, hoje estamos começando aqui no canal 8 NET Campinas o programa Diálogos Jurídicos. E nesse programa nós estamos recebendo aqui, com muita honra, o Dr. Teodoro Souza Amorim. Ele que é pós-graduado pela PUC São Paulo e também pela MBA, pela FGV, né? Ele fez também essa pós-graduação pela PUC e pela MBA, pela FGV. E é uma alegria muito grande hoje recebê-lo aqui, porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para você que está em casa, que você comprou o seu terreno na planta, né? Ou até mesmo tem um certo interesse, você que está fazendo planos aí com a sua família. O nosso assunto de hoje será sobre o mercado imobiliário, né? Murilo, muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês para a gente poder esclarecer várias dúvidas sobre esse assunto que é muito interessante. É muito interessante mesmo, Dr. Theo. A gente vem assim, ao longo desses anos, a gente percebe que o mercado imobiliário de 2004 a 2013 teve um boom muito grande, né? Muito grande. Teve um incremento no preço real do imóvel absurdo em todas as regiões do país. Em algumas mais, outras menos, Exato. Mas o tom geral foi de um aquecimento Subiu muito demais, forte, né? O preço dos terrenos, das casas, né? Tudo. Impressionante. E a gente viu um fenômeno bem recente que foi do lançamento de vários empreendimentos imobiliários, né? Então, os próprios apartamentos, imóveis na planta, vários conjuntos habitacionais, tudo isso é um fenômeno relativamente recente para a economia e para o mercado imobiliário em si. Com certeza, com certeza. Nós vamos falar muito disso, viu, Dr. Theo? E aí agora, de 2014 a 2016, houve um declínio, né? Devido a toda essa situação que o país está passando, houve um declínio, mas existe uma previsão para 2018, isso está melhorando, doutor? Tem uma previsão de melhora, né? A curto, médio prazo. É interessante notar, Murilo, nesse declínio que a gente vem acompanhando do preço dos imóveis, a perda real foi tão grande que há estudos do segmento que indicam que o valor real do imóvel ele retroagiu ao patamar de 2001, 2002. Tamanha foi a curva descendente dos preços. E o boom que deu, né? Que foi realmente, não sei se essa é a palavra correta, mas é uma exploração muito forte, né? Sim, houve uma... O mercado imobiliário ficou muito aquecido. Muito aquecido, né? Virou objeto de especulação. Exatamente. E isso culminou nesse movimento de perda real dos preços que a gente está vendo hoje em dia. Muito mais oferta do que procura. Houve queda no lançamento dos novos empreendimentos, a gente vem acompanhando isso no setor, nos boletins informativos, mas há sim uma perspectiva de melhora para final de 2017, começo de 2018, a curva do preço dos imóveis tende a aumentar. Bacana, bacana. Muito bem, estamos recebendo hoje aqui em nosso programa o Dr. Teodoro Souza Amorim, né? E nós vamos entrar nesse assunto agora que é super importante. Para você que está em casa nos acompanhando, nós vamos falar agora sobre o terreno na planta, né? Você compra ali o terreno na planta e de repente passa alguns meses, você não consegue mais pagar esse imóvel e existe alguns termos, algumas coisas aí que o Dr. Teodoro vai nos explicar agora que é bastante interessante. Doutor, esse compromisso, né, de compra e venda, as construtoras e as incorporadoras, elas promovem esse compromisso. O que o senhor poderia nos dizer sobre esse documento, se existe, se está de uma forma legal, ou como seria isso? Certo. Murilo, esse compromisso de compra e venda é o instrumento mais comum que as incorporadoras utilizam para firmar esses contratos com o consumidor. Então, se trata de um contrato onde as partes, uma vez identificadas e com o objeto próprio, que seria a unidade autônoma do empreendimento imobiliário, de um prédio, é descrito todas as cláusulas que vão reger a relação entre elas. É importante dizer que esse é um documento que tem uma complexidade razoável. Normalmente ele é muito extenso, porque em razão do vulto do empreendimento
é preciso prever uma série de situações e não precisa nem dizer que ele é feito pelas próprias incorporadoras. Sim. Então, esses departamentos jurídicos dessas empresas, eles cuidam para que o contrato ele traga, obviamente, previsões benéficas para as incorporadoras e para ressalvar o direito delas, né? Certo. Outro aspecto que é importante de chamar a atenção... Você, assim, acredita que esses contratos são leoninos? Eles, muito mais para o lado da construtora do que do próprio cliente? Eles preveem muito mais direitos para as construtoras e flexibilização do que para os consumidores. Outro ponto que é importante de notar é que se trata efetivamente de uma relação de consumo. Né? Muita gente não tem essa percepção, a gente só imagina a relação de consumo quando nós vamos ao shopping, compramos aí uma bolsa para as nossas esposas e tudo mais. Final pequeno, ali. Exatamente. Mas nesse caso, e isso é algo muito tranquilo, há de fato uma relação de consumo. Por quê? Porque a incorporadora ela está estruturada e o consumidor, no caso quem está comprando o imóvel, a pessoa física, ela é o destinatário final do produto que é o apartamento, a unidade autônoma. Sim, sim. Então, nesse caso, há uma relação de consumo de fato e a parte boa disso, Murilo, é que se aplicam todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação à interpretação de cláusulas contratuais, vedação de práticas abusivas e até inversão do ônus da prova em caso de demanda judicial. Certo, certo. Então, assim, nesses casos, você acredita então que a pessoa, ela, nesse momento, ela teria que ter um acompanhamento jurídico? Muito importante. Seria muito importante. Muito importante para que todas as cláusulas e os termos lá inseridos eles sejam desvendados por um advogado com experiência na área. Com certeza, com certeza. Agora, doutor Theo, nós estávamos falando aqui nos bastidores, antes de nós começarmos aqui a nossa gravação, por exemplo, a pessoa, ela compra, e aí chega no meio do caminho, dá um problema, ou o marido fica desempregado, ou a esposa, e aí a pessoa talvez investiu um número de 150 mil. E aí eles chegam para essa pessoa e falam, olha, você só tem direito a 30%, 40%. Isso é real? Isso é verdadeiro? Isso acontece bastante, Murilo. Tá. Infelizmente, isso acontece bastante. Tá. Com esse aquecimento do mercado imobiliário que a gente viu na nossa conversa, as incorporadoras elas multiplicaram seus empreendimentos imobiliários. Então, quem hoje, ou há algum tempo atrás, não via panfletos de lançamentos imobiliários, stand de vendas, né? Plantão de vendas. Muitos. Isso virou uma febre, corriqueiro, né? Virou uma febre. Em cada esquina tinha um ponto desse. E por serem empreendimentos que demandam um certo prazo de maturação, até pela complexidade da estrutura, os problemas decorrentes dessas situações jurídicas a gente só vê de 2 anos para cá. Nós começamos a nos deparar com esse tipo de situação que era relativamente nova para o consumidor, para a experiência do consumidor brasileiro. Né? Exatamente. Então, nós identificamos 3 pontos importantíssimos e muito nevrálgicos na questão do compromisso de compra e venda. Práticas abusivas. Exatamente. Então, se a gente puder dividir em 3 grandes grupos, né, o primeiro seria quando ocorre atraso na obra. Né, e quais são as situações que envolvem essa questão. Isso é muito importante. Muito importante porque muitos empreendimentos, a gente já deve ter ouvido falar, eu tive alguns casos também, atrasaram e alguns até nem foram entregues para prejuízo dos consumidores. Né? Certo. O segundo ponto muito importante dessa questão é a questão da cobrança de comissão de corretagem quando da assinatura desses compromissos de compra e venda, que é uma prática muito comum, você aí de casa sabe, é muito comum isso acontecer. Certo. E o terceiro ponto, que é justamente isso que você abordou, a questão do distrato. Porque, veja, esses imóveis, esses compromissos, eles são firmados a longo prazo. Né? 4 anos, 3 anos para entrega. Exatamente. E muita coisa muda nesse período. Exato, né? Exato. A ideia que eu tenho é que eles alavancam primeiro, né? Isso. Eles levantam toda a verba, todo o dinheiro para poder fazer com o dinheiro das pessoas, é isso? É uma parte sim, é o financiamento próprio do que foi pago, mas eles também contam com muitos incentivos de bancos públicos ou privados para a obra. Né? Existe um fundo para isso? Existe uma linha de financiamento específica para crédito imobiliário. O que acontece nesse último caso muitas vezes quando a gente firma um compromisso de compra e venda junto com a nossa incorporadora,
a gente conta com aquela situação presente, ou seja, o esposo empregado, a esposa empregada, uma composição de renda razoável para que seja obtido o financiamento ao final. Certo. Né? Normalmente é assim, você tem umas parcelas pagas a título de entrada ou durante a obra e sempre a parte principal é pago ao final, que eles chamam de parcela de financiamento. Certo. Então esse valor maior é sempre exigido quando a obra for finalizada, na entrega do habite, entrega das chaves. E isso ou você pode pagar com recursos próprios ou você opta por pagar com financiamento. Né? E outro aspecto importante é sempre dentro desse prazo, como a gente viu recentemente as políticas de financiamento da Caixa, os bancos mudam os limites de financiamentos mínimos e máximos e tudo isso pode acontecer para quê? Para que o consumidor, quando receba o imóvel, quando o empreendimento seja entregue, ele não tenha mais a composição de renda para financiar o seu apartamento. Certo. Isso causa um problema muito grande. Imagina você 3 anos, 4 anos alimentando aguardando, esperando a família toda, né? Horrível. Complicado, horrível. Né? E os consumidores não contam, então, com a benevolência das incorporadoras. Eu digo isso porque nos compromissos de compra e venda que são firmados, a grande maioria, é prevista, sim, a hipótese de devolução do imóvel, né, do distrato. Só que com algumas condições. Eles preveem que todo o valor que foi pago durante a fase de obras, que somente em média 40%, 30% do que foi pago é devolvido. Você acredita? Puxa, que coisa impressionante, né? Pois é. Muito, muito desagradável isso, né? Eu acho que está muito desleal isso, né, doutor? Muito desleal. Como é que você fala para um pai de família que investiu R$100 mil ao longo de 2, 3 anos no empreendimento, é obrigado por conjecturas econômicas a devolver o imóvel, vai receber só R$30 mil. Exatamente, exatamente. E o judiciário tem albergado essa situação de uma maneira diferente, Murilo. As demandas que são levadas em juízo, o judiciário tem dito, olha, essas cláusulas que prevêem uma devolução menor do que 50%, 60%, elas são abusivas, porque essa guarda do dinheiro por parte da incorporadora, ela deveria ser devolvida proporcionalmente. Quais são os índices que o judiciário fixa em média? Né? A depender do entendimento aí de cada juiz, normalmente é devolvido, mediante demanda judicial, de 75% a 90% do valor pago. Certo. Vê que é uma diferença gritante. Muito forte, né? Dos instrumentos contratuais. Com certeza, com certeza. Agora, um outro ponto que me chamou muita atenção também é sobre a comissão, né? Onde essa corretagem acaba do próprio stand, assim, tem a construtora e tem e tem também os corretores. Isso. Né? Como que funciona isso, doutor Thelma? Para onde vai essa corretagem? Para quem que é? Se isso me parece que é uma transferência ilegítima isso, né? Eu não sei. Eu compartilho da mesma opinião, Murilo. O que o senhor acha? Eu vou devolver a sua pergunta com uma outra pergunta. Tá. Normalmente, nos negócios que você ouve falar, a gente já tem uma certa acúmulo aí histórico de vivência. Verdade. Quem que paga a comissão de corretagem quando numa transferência imobiliária? É quem vende? É quem vende, né? Vende. Pois é. Como é que você explica isso para quem está comprando, que o ônus é dele do pagamento da transferência? Isso realmente é um negócio da China, né? Pois é, para quem está vendendo, né? Não é? Para quem está vendendo. Pô, é muito bom, né? Você vende o seu carro, vende sua casa e o comprador que acaba assumindo a parte da comissão, né? Pois é. Isso é mais ou menos isso que acontece, a essência da discussão é essa. Porque veja só, a gente disse no começo aqui do nosso bate-papo que os empreendimentos imobiliários eles precisavam ser divulgados, né? Então essa divulgação como era feita? De uma forma inclusive até agressiva, porque eram panfletos, eram banners, outdoors e o expediente era sempre o mesmo: plantão de vendas no local. Quem nunca ouviu essa célebre expressão? Sempre, né? Essa foi o clássico. Plantão, né? De vendas no local. Então o consumidor que estava interessado, você de casa, o Murilo, a gente queria comprar um apartamento, gostamos do local
Estava lá um terreno ainda sem nenhuma aparente obra, né? E algo construído, um stand de vendas. Interessante que a pessoa ela gosta pela localização, né? Sim, sim. Ela se identifica pelo bairro e tal, ela fala, não, eu acho que aqui vai ser legal ter um apartamento. É a principal. Então, normalmente perto do serviço, perto da casa da mãe, do pai. Transporte fácil. Exatamente. São os pontos que são essenciais na escolha de um bom imóvel. Exatamente. Principalmente do primeiro imóvel, né? Exato. Recém-casados e tudo mais. Sim. Então, o que acontece? O consumidor, quando ele se interessa por um empreendimento imobiliário, ele se dirige então ao estande de vendas. Né? Então ele chega lá, normalmente encontra uma fila de outros consumidores ali aguardando. Tem, em alguns casos é feita uma lista de espera. Uma lista de espera. Em alguns casos é construído um decorado, que seria uma planta base de um apartamento, onde você circula para poder se ambientar melhor. Ter uma noção do que é realmente que você está comprando. Exatamente. Né? Outros têm uma maquete, né? Enfim, invariavelmente acontece uma recepção no próprio local, por uma imobiliária, por uma corretora. Né? Isso mexe muito com o lado emocional, né, das pessoas, né? Porque é o sonho, né? Você está pegando o tijolo da tua casa, quando do você teu fala apartamento. De sonho, né? você mexe com o sonho, é muito forte, né? É muito forte. É muito forte. E às vezes a gente acaba transferindo uma decisão que deveria ser racional para o lado emocional. É verdade. Então, quando o consumidor chega lá, vê a maquete, visita o decorado, sempre ali com outras pessoas, né, outros corretores, é exigido ou é apresentado para ele os documentos que ele precisa assinar para poder garantir a compra. Né? Certo. Então, nesse momento que ele assina o compromisso de compra e venda, ele é apresentado as condições comerciais, tudo isso que é envolvido para a compra do apartamento. Só que nessa ocasião, Murilo, ele precisa pagar também a famosa comissão de corretagem. E essa comissão de corretagem, ela é paga no ato da compra. Né? Normalmente, a prática às vezes varia ou para vários corretores, ou para um corretor só, para uma empresa, mas o fato é que quem suporta... No caso, o corretor ele já garante a comissão dele. Já garante a comissão dele. Já garante a comissão dele na entrada. Na entrada. Na assinatura do ato ele já recebe. Cai minha ficha aqui. No próprio ato da assinatura é feito um espelho de escritura. Se vai para frente ou não, ele já tirou dele. Ali a comissão já está paga. O serviço dele ali, em tese, já foi prestado. Né? E ali é remunerado por fora. De uma maneira legal, isso é certo? No meu entendimento, essa cobrança, a transferência para o consumidor desse custo da comercialização, ela é totalmente abusiva. Ela é totalmente abusiva. Por quê? Essas incorporadoras, elas fazem uma parceria com as corretoras imobiliárias da região para que elas, então, comercializem. Só que veja só, não há uma aproximação por parte do consumidor. O consumidor não contrata o corretor de imóvel. Ele mesmo se dirige até o estande de vendas e então lá ele é atendido por uma pessoa que na realidade nada mais é do que o preposto da incorporadora. Se no lugar do corretor tivesse um funcionário administrativo da incorporadora ali, a situação se desenvolveria da mesma forma. Com certeza. Né? Não há um esforço de aproximação ali, porque o próprio consumidor já foi até o natural, local. Né? É natural. Muito embora para mim isso seja algo muito claro, Murilo, essas questões, elas, como você deve imaginar, elas são levadas ao judiciário também. São levadas, né? São levadas. É muito comum você ver demandas que discutam hoje ou só a comissão de corretagem ou a comissão de corretagem e outras verbas, como a gente falou do distrato. Certo. Né? Certo. E o judiciário ele tem se posicionado de uma maneira muito dividida. Né? Há uma ligeira maioria, algo em torno de 60%, que reconhece o que eu estou dizendo agora, que a comissão de corretagem é uma cobrança ilícita, é uma transferência ilegítima do custo para o consumidor. Acontece que outros, também perto ali de 40%, 45% dos juízes, entendem que não, que por ser objeto de uma contratação, que no momento ali da assinatura o consumidor tem a opção de contratar ou não, então é uma cobrança que se torna legítima, que foi aceita. Exatamente. E essa questão, por óbvio, foi levada para o STJ, que é o Tribunal Superior responsável por uniformizar esses entendimentos. Né? E a questão está aguardando resolução. Né? Esse não foi feito ainda o julgamento pelo STJ, então a gente não tem uma decisão final sobre a matéria. Certo. Então esse é um ponto, Murilo, que ainda está pendente de decisão definitiva pelo judiciário. Entendo. Entendeu? Com certeza. Muito bem, estamos recebendo aqui o Dr. Teodoro Souza Amorim,
Ele que está hoje falando sobre esse assunto super importante, né? Sobre o mercado imobiliário, né? Teve um boom em 2004 para 2013, agora houve um declínio, né? O país realmente está vivendo um momento delicado, de 2014 a 2016, e há uma projeção, eu não sou tão otimista assim, viu, doutor, que para 2018 as coisas estejam, né, tão bem assim, que eu acredito que o país vai levar alguns anos aí para voltar a estar um pouquinho melhor, né? Porque a economia está sendo totalmente dilacerada, né? Estão destruindo a máquina de uma tal forma que dá até dó, né? Estamos enfrentando momentos difíceis. Difíceis, né? Muito delicados. O empresariado brasileiro, né, tem exportado bastante coisa. Bastante coisa, né? E, enfim, a gente tem uma esperança muito grande que tudo se resolva muito rápido, né? Mas isso é um assunto muito importante porque o sonho do brasileiro é ter sua casa, né? Sempre foi, né? E a gente sabe que as coisas do Brasil sempre foram muito difíceis. Mas, voltando aí ao nosso assunto, tem alguns tópicos aqui, doutor, por exemplo, a questão do ISS, né? Uhum. Essa parte, nós já falamos aí da corretagem, né? Nos estantes, e também tem uma outra questão também, nesse caso, doutor, como que fica a corretora, né? E a construtora que atrasa a entrega da obra? Como que fica esse caso, doutor? Muito boa pergunta, Murilo. Existe aí uma multa ou também eles fazem vista grossas para isso? Você adivinhou a resposta para a questão, né? Já está quase... Já está quase advogada. Já está quase respondido. Né? O que acontece, Murilo, com relação principalmente ao atraso da obra? Tá. Lógico que quando a gente assina um compromisso de compra e venda, ninguém leva em consideração que esse empreendimento possa atrasar. Que possa, inclusive, em alguns péssimos casos, nem ser entregue, né, esse empreendimento imobiliário. Então, o que acontece? Em quase a totalidade dos compromissos de compra e venda que são firmados entre a incorporadora e o consumidor, é previsto somente multas para descumprimentos contratuais por parte do consumidor. Então, se você não paga as parcelas em dia, você tem uma multa. Se você não salda o saldo de financiamento, você tem uma multa. Tá. Por outro lado, a construtora não é prevista nenhuma multa por inadimplemento. Então, a grande maioria dos contratos que estão correntes aí nesses negócios não prevêem multa para o caso de atraso na obra. Então, o que aconteceu? Quer dizer, totalmente leonino. Totalmente abusivo. Fica totalmente só de um lado. Fica uma contratação não paritária. Né? O contrato ele fica desequilibrado. Exatamente. E essa questão foi levada também para o judiciário e para dizer, olha... Esse caso aqui, ele é de PROCON, doutor? Também. Direito do consumidor. Tá, mas ele entra numa esfera de pequenas causas ou não? Aí já vai para... Então, a multa, se for para discutir só a multa, é possível ajuizar no juizado especial civil, né, que tem o teto legal. Tá. Agora, se for para discutir, se o consumidor for pedir a rescisão do contrato, Murilo, aí ele precisa ir para o juízo comum mesmo, né, que são para as varas cíveis ou varas especializadas onde houver. O que é importante dizer nesse ponto específico o judiciário deu uma resposta para essa questão. E efetivamente reconheceu que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, esse contrato, da forma como está prevendo só penalidades para o consumidor e não para a incorporadora, ele não é paritário, ele não é um contrato comutativo, que se chama. E isso é corrigido. Como? Pega-se a mesma multa que é aplicado para o caso de atrasos do consumidor e se aplica também para o caso de atrasos da incorporadora. Entendo. Invariavelmente é uma multa de 2%. Então, a mesma multa, se você... Isso é um negócio, isso é um aspecto até bonito de se ressaltar, porque não decorre efetivamente de uma interpretação legal, mas o judiciário brasileiro trouxe uma resposta para isso.
E então o judiciário disse, olha, como há uma multa de 2% para o consumidor, também deve haver uma multa de 2% para o atraso na obra. Tá. E aí o último detalhe, Murilo, nesses casos de atraso na obra, a escolha se quer manter ou não o empreendimento passa para o consumidor. Olha que interessante. Se o consumidor quiser destratar, ou seja, devolver... As pessoas em casa. É muito importante esse tipo de conhecimento. Eles têm que ter essa informação. Se o consumidor, no caso de atraso de obra, quiser devolver o empreendimento, ele pode devolver e resgatar o dinheiro que ele pagou 100% e corrigido. Porque é uma devolução por culpa da construtora. Muito interessante isso, doutor. Doutor, aqui nós estamos chegando já nos minutos finais. O senhor acabou de dizer sobre a parte aqui do distrato, né? Isso. Então, a iniciativa do consumidor final, ele pode fazer essa devolução, é isso? Pode. Quando ele se vê numa situação onde ele não consegue financiar o imóvel por N aspectos, ele então deve procurar a construtora para que seja feito o distrato amigável. E se a construtora não quiser fazer o distrato? Ou se quiser, inclusive, devolver um valor menor do que seria justo. Aí o consumidor ele precisa procurar um advogado da confiança que tenha uma certa experiência no trato dessa matéria, para que essa questão seja colocada em julgamento pelo judiciário, para que os juízes entreguem uma situação melhor para ele. Tá certo, tá certo. Muito bem, nós hoje tivemos a honra e o prazer de bater um papo com o Dr. Teodoro, que nos explicou muito sobre mercado imobiliário, né? Se você está passando por esse problema, eu acredito que aqui em Campinas nós temos aí vários plantões de vendas, né? Campinas é uma cidade muito grande, né, doutor? Muito próspera. Então, muito próspera, né? Então, espero que você não esteja passando esse problema, mas se você tiver, você precisa buscar uma ajuda jurídica para que você possa resolver, porque você vê que é algo totalmente leonino, né? Esse contrato ele é totalmente favorável à construtora, ao lado que não olha muito para o lado do consumidor. Então, os nossos direitos são claros hoje, né, doutor? Nós precisamos buscar, né? A gente precisa ter um movimento muito ativo de briga pelo nosso direito, uma briga no sentido positivo. Exato, né? exatamente. E nenhuma ação que lesiona direitos deve ficar sem resposta. E eu acho que o Brasil está nesse momento, né, de estar buscando as respostas, de estar indo atrás das coisas. Há uma esperança. Há uma grande esperança, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Diálogos Jurídicos, viu? Desejo muita boa sorte aí para todos vocês. Em breve estará com a gente aqui o Dr. Carlos também, né? Isso, ele vem responder algumas perguntas aqui sobre o direito do trabalho. Que bacana, Dr. Carlos também, que é um grande amigo, e a doutora Luciana também logo estará junto conosco aqui, fazendo esse bate-papo aqui, levando para você informação sobre os caminhos jurídicos, né? Isso é muito importante nos dias de hoje. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a atenção, Murilo. Muito obrigado a vocês. Obrigado, gente. Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa com Diálogos Jurídicos.